Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma análise direta e hoje nós vamos falar sobre o que o corpo fala por meio das doenças. Você sabia que muitas doenças estão ligadas à emoção? A maioria já vem desde a infância e ao longo da vida vai se desenvolvendo de uma forma até mesmo silenciosa. Hoje eu recebo aqui a professora, palestrante e escritora Cristina Cairo, que já esteve antes aqui e volta para falar sobre esse tema. Olá, seja bem-vinda. Tudo bem, Paty? Muito obrigada pelo convite, novamente, né? Muito bem-vinda de novo. E vamos tentando ajudar as pessoas nessas informações. Claro, inclusive o seu primeiro vídeo aqui foi muito acessado. Eu fiquei assustada, o vídeo dela está no nem YouTube. eu soube. Sim, foi muito acessado, teve mais de 10 mil visualizações. Ai, que ótimo. Isso quer dizer que muita gente se interessa pelo tema, né? Cura, né? Quem não quer saúde, né? Exatamente. E aí você se interessou por esse assunto, né? Por isso que você escreveu esse livro Linguagem do Corpo, que está aqui comigo. Esse é o volume 3. Uhum. Ele tem a trilogia da Linguagem do Corpo, volume 1, volume 2 e volume 3. Uhum. Esse foi o último que eu fiz da trilogia. Uhum. Que tem todas as causas das doenças, doenças em crianças. Tem bastante informação. E você começou por problemas de saúde, Muitos, né? Muitos. Desde criança, tumor, cegueira, tinha muitas coisas. E a gente buscava, como eu expliquei da outra vez, né? Para quem não viu, a gente buscava, minha família, em médicos, fazia tudo direitinho. Depois corremos para religiões. E até que eu comecei a perceber dentro de conhecimentos orientais que o corpo fala mesmo, que suas emoções te matam ou te curam. E aí foi me desenvolvendo, eu fui melhorando, fui curando completamente. E aí um belo dia, eu não tinha o que fazer da vida, né? Estava desempregada. E em casa comecei a esboçar. Eu achava que ia sair uma apostila dali. E no final meu pai que motivou para que eu fosse procurar uma editora. Virou um livro, né? Aquele volume 1. E virou de best-seller em 2 meses. Aí que eu vi a importância de avisar as pessoas que elas não se conhecem. Né? A dificuldade é, quem sou eu? Será que isso que eu sinto é meu ou foi produzido por alguém? E a doença é gerada por o tipo de história de vida que você teve. O que quer dizer a linguagem do corpo? Eu acabei batizando de linguagem do corpo, porque como a mente, o inconsciente está sempre falando através de acidentes, através de doenças, eu falei, é uma linguagem. Então ficou linguagem do corpo. Muita gente chama esse trabalho de metafísica da saúde, né? E os médicos chamam de psicossomática. Então linguagem do corpo é a forma mais popular de dizer que o corpo está avisando. Que quer dizer que você tem alguma dor, você está com algum problema emocional. Isso, o corpo está te avisando, por exemplo, dor de cabeça. A dor de cabeça acontece em pessoas que não conseguem ser contrariadas. Porque elas são assim, muito duronas, difíceis. Tudo tem que ser do jeito delas. Meu Deus, eu tenho muita dor de cabeça. Tenho muita dor de cabeça. Tem que tirar um pouquinho o pé do acelerador. Tem que entender que nada acontece por acaso. Aí existe tudo assim, por exemplo, se você chegar e falar, Cris, estou com dor de cabeça, o que eu faço? Eu vou pegar e investigar. Da onde começou, desde quando você tem isso, qual foi a base principal. Aí a gente chega na tua infância. Que você foi reprimida, teve uma autoridade em cima de você, que invadiu tua privacidade, que você não pôde ser você mesma e hoje você luta pelo seu ideal, pela sua força, do seu jeito e tudo que parece invadir você, ou que vai tirar sua individualidade, vem a dor de cabeça, como recusa daquela tua infância de autoridade. Gente, você leu a minha vida do meu pensamento, tudo. Só a dor de cabeça. Realmente, quando eu era bem, não digo reprimida, mas os meus pais me tratavam bem, isso, porque eu sou filha única, então... Nossa, pior ainda, né? Fica com mais zelo e acaba sufocando a criança. Sim, e até adolescente. Nossa, e aí a partir desse momento, quando você começa a descobrir o teu eu, e você não permite que mais ninguém fique no teu caminho, tudo que teu cérebro lembra, que parece com a infância, ele te dá dor de cabeça, porque há uma vasoconstrição. A tensão, isso é orgânico. Você fica tensa, não percebe, porque tem, assim, uma simulação, tem alguma coisa que está para acontecer. Ou alguém literalmente aparece te limitando, invadindo tua privacidade. Vem dor de cabeça. Porque você, de novo, está sendo contrariada, só que você agora é adulta, você sabe o que quer,
mas não pode mais deixar que mandem em você. Então a dor de cabeça é vasoconstrição. Você está se preparando para a guerra. Gente, que impressionante isso. Bom, quando eu disse que você vinha, várias pessoas fizeram perguntas, né? Os telespectadores, os colegas, e uma delas é o câncer, tumor no intestino. Vamos lá, câncer, Paty, em qualquer lugar do corpo, câncer só acontece em pessoas que não conseguem perdoar uma grande perda, uma grande traição ou uma grande humilhação. O problema do câncer é o nome dele. As pessoas quando não querem nem falar esse nome, porque acha que não tem cura, acha que é um sofrimento intenso que vem e leva a pessoa, e não é verdade. O câncer, para aparecer, ele tem um prazo. E se você prestar atenção nas suas emoções, você sabe se vai ter ou não. 1 ano exato depois que você teve um golpe emocional bravo, pode acreditar que vira um câncer. Ou um derrame. Meu Deus! Então, o que a gente avisa às pessoas? Se você foi traída ao nível de você não suportar, tá? Foi assaltada ou foi humilhada, roubada, não sei. Um trauma muito grande. Um trauma muito grande. Pode ser a morte de alguém muito querido? Nossa, pode ser a morte de uma pessoa muito querida que você não suporta. Abandono, traição. Porque morrer é uma traição. Como que você me abandona, né? Então, o que a pessoa tem que fazer na mesma semana que teve aquele trauma? Terapia. Vai elaborar a terapia, fazer orações, fazer psicologia, né, o trabalho da psicologia toda, para limpar, elaborar, chegar a conclusões, compreender os fatos, soltar, aceitar, pronto. Liberou alguma coisa do organismo que iria dar uma doença. Que incrível. Mas não é o que acontece. A pessoa tem uma mágoa, uma perda, uma traição, ela fica remoendo, conversando com os amigos, desabafa, se cala, remói, vai dar câncer. Tem que procurar alguém, não adianta falar para amigos, porque você tem que solucionar o problema dentro de você. E amigos ficam dando conselhos que pode ajudar ou não. Um terapeuta, ele vai ajudar você a entender que aquilo jamais teria acontecido se você também não tivesse atraído aquilo. Então, aí depois entram as leis do universo, né? Que nada acontece por acaso. Gente, então quer dizer que a terapia cura mesmo? Claro que cura. A psicoterapia. A psicoterapia voltada com a linguagem do corpo. Porque não a psicologia... A psicologia tradicional é maravilhosa, né? Os psicólogos. Mas eles às vezes demoram um pouco mais de tempo fazendo sessões terapêuticas, sendo que com a linguagem do corpo, o próprio psicólogo já saberia colocar outros dados na pauta ali da sessão. Porque, por exemplo, o ato de você chegar ali, né? Entrou no estúdio, eu já li o teu corpo, né? Porque o desenho do teu corpo já fala tudo sobre você. Ah, então me conta. Não. Alguma coisinha só. Particularmente, a hora que acabar o programa, você me conta, com então. certeza. Você não expõe. Mas o tumor é no baço, você falou, não? Então, no intestino. Ah, no intestino. No intestino. Vamos isso. lá. Pela linguagem do corpo, os intestinos, eles simbolizam o velho, aquilo que não te serve mais. E também é regido por uma força que trabalha a sua prosperidade. Então, na correlação, o intestino e os rins, eles estão relacionados à sua luta pela vida. Dinheiro, carreira, trabalho, contas a pagar. Então, quando uma pessoa tem tumor nos intestinos, é porque a pessoa foi humilhada na carreira, desprezada, ela foi desconsiderada, ela não se sente importante. Valorizada. Então, quer dizer, claro que foi a expectativa dela, claro que foi a carência afetiva dela. Mas no momento em que você tem o tumor no intestino, imediatamente você precisa ou rever certos patrões, sócios, e conversar com eles, desabafar, tentar buscar falar a verdade para as pessoas. Você tem que soltar isso. Ou, se não tem condição de falar com ex-patrões, né? Você teria que falar com um terapeuta, que ele vai ajudar você a elaborar isso. Ou, que muita gente não acredita em psicologia, mas acredita em Jesus, acredita em Deus. Então, vá com um pastor, vá com uma pessoa que acredita e coloca esse assunto. Tenta entender esse assunto, perdoar lá de dentro. Pronto, não terá mais o tumor. E ele começa a regredir
e os médicos estranham. Que impressionante. Então é verdade aquilo que a gente ouve, eu já ouvi muito falar, que quem tem essa doença, o câncer em geral, é porque remói emoções. Remói. Fica remoendo aquilo. Na verdade, eu gosto de dar tapinha na orelha, né? Toda pessoa que chega a ter um câncer é porque ela viveu sem perceber só para alguém. Ela não saiu fazendo altas caridades, ou se foi fazer caridades, ela não fazia conforme o coração, né? Porque quando você perde alguma coisa, você tem que ter o seu chão. Você não pode deixar que um relacionamento, quando acaba, leva a tua felicidade embora. Quando papai e mamãe vai embora, que é terrível, você não pode perder o seu chão. Se você tem uma paralela de vida, algo nobre a se dedicar, renovando as metas, renovando os objetivos, você não tem o câncer. Câncer é como se fosse água parada. Pessoa que não consegue mais sonhar. Ela vivia daquilo e tiraram aquilo dela. Ela não tem mais sonhos. Ela vive no automático. Vamos dizer, tem pessoas com câncer que todo mundo olha e fala, mas meu Deus, essa pessoa tem de tudo de bom na vida. Não, ela está no automático. O que ela queria mesmo, às vezes, era uma coisa tão simples e que ela não pôde ter. Ou ela não foi atrás. Ou ela não acreditou. Ou então, perdeu uma pessoa querida. Perdeu uma pessoa querida e não entendeu que Deus sabe a hora da morte e da vida. E não é a gente que tem que contestar. A gente tem que aceitar, né? É aceitar, perdoar. Perdoar a quem foi embora. Porque dá a impressão que a gente está condenando quem foi embora, né? Ah, tá vendo se não tivesse fumado? Tá vendo se não tivesse comido aquilo? Não é assim. Tem muita gente que come porcaria, fuma, bebe, tá com uma saúde danada. Sou contra completamente cigarro, bebida, carne vermelha, tudo isso. Mas não é o que entra pela boca do homem que faz mal. Meu Deus, vocês sabem disso. É o que sai pela boca do homem. Então, o câncer, ele não tem nada a ver com alimentação, nada a ver com a idade. E a coisa que eu vou dar tapinha na orelha de novo, né? É a tal da hereditariedade. Já está mais do que descoberto que a hereditariedade não tem força. E você desencadeia em você esse problema, porque a sua família teve, mesmo que você não saiba que a sua família teve. Mas quando você desencadeia o câncer ou problemas cardíacos, significa que você está repetindo o mesmo padrão mental e comportamental da pessoa que teve a doença. Se você não desencadeia aquilo, se você não age igual, você não vai desencadear. Todos os geneticistas sabem que nós temos todas as doenças em nosso gene. Você pode escolher uma e ter. É só desenvolver a conduta que gera. Diabetes. Gente. Diabetes é a pessoa que só fala do passado. Ela tem medo do futuro. Sofreu demais, em vez de entender que aquilo era uma lição de vida, só remói, relembra, fala 10 vezes a mesma história de 500 anos atrás para a mesma pessoa. E não percebe, e está ouvindo e está dizendo que é mentira. Só quem está do lado, convivendo, é que está dizendo, tá vendo? Isso é assim. Só que ninguém fala para o diabético isso. Porque ele é extremamente sensível. Ele vai levar do lado pejorativo quando você diz, para de falar do passado. Ele já vai entender que você não está interessado em ouvir a dor dele. Entendeu? Só que é dor de 40 anos atrás. Dor de 1 ano atrás. Então, diabetes, que impede a insulina, né? Significa que a pessoa deixou de ser criança. Ela deixou de ser uma pessoa feliz. Se todo mundo... eu falo assim, né? Que a religião não é a religião que cura, é a fé. Todo mundo sabe disso. E se as pessoas seguissem só os 10 mandamentos, eu não sou religiosa porque eu não posso. Eu amo Jesus, eu amo Buda, eu amo todo mundo que fala bacana e que resolve a vida, né? Então, assim, eu tenho um amor e um respeito pelas religiões muito grande. Menos por aquelas que tiram a vida de animais. Porque está lá nos 10 mandamentos, não matarás. Ou está lá 2 pontos, boi pode, galinha pode, né? Não pode. Não matarás. Pode. Não matarás, né? Então, assim, se todo mundo entender essas palavras que ficaram ao vento para muita gente, já não estariam mais doentes, teria harmonia dentro de casa, teria prosperidade. Porque quando você segue direitinho esses mandamentos e as palavras, o que acontece? Você fica bem, você fica tranquilo, porque volta a fé. Então, quem tem problemas cardíacos, diabetes, câncer, AIDS, doenças autoimunes, são pessoas que perderam a fé. E elas se irritam quando eu falo isso. Porque às vezes elas frequentam a igreja.
Eu falo, não adianta frequentar a igreja se você está no automático. Você briga no trânsito, se você não, fica desesperado pedindo toda hora para Deus solucionar teu problema. Como assim? Você já não pediu uma vez, não tá bom? Não basta? É pedir e confiar. Pedir e confiar. E ter a fé. Exatamente. Então, eu vou ter que fazer uma pausinha pequena no programa, mas não saia daí, já já a gente volta falando muito mais sobre esse assunto tão interessante que é a linguagem do corpo. Não saia daí. O Análise Direta está de volta. Hoje estamos conversando com a Cristina Cairo, que escreveu o livro sobre linguagem do corpo. Foi uma trilogia, né? Isso. O último que foi lançado no ano passado está aqui. E fala da cura pelo amor. Como é isso? Tem todas as causas de cada doença e eu mostro quando a pessoa começa a ter desamor, quando ela começa a ter muita raiva, mágoa, lamúria, tristeza. Tudo isso é ingratidão. Né? Então aí tem a fórmula, né, vamos dizer simples, de como fazer para acabar com as doenças. E qual o caminho que a pessoa tem que percorrer para que ela volte a ter essa serenidade, a paz de espírito, mesmo diante de uma guerra. Ah, que legal. Nossa, deve ser muito interessante. Vamos a mais perguntas, porque tem tanta pergunta aqui e a gente acaba conversando e vai passando, né? Queda de cabelo. Tá. Pediram para te perguntar. Ok. O cabelo, em japonês, a palavra é kami. Deus, em japonês, também é kami-sama. A gente vai indo pela junção de palavras. E o cabelo, ele representa psicologicamente os superiores, os kamis. Então, toda pessoa que tem queda de cabelo, tanto homens quanto mulheres, são pessoas que não abaixam a cabeça, porque eles são muito líderes. São pessoas que não gostam de que pessoas venham dominando, tirando a vida dele, as ideias dele. São muito autoritários, muito chefes. Então eu digo que os carecas, eles nunca deveriam trabalhar com um chefe em cima deles. Eles é que são os chefes. Então eles não querem ninguém em cima, nem o cabelo, né? Então, que legal isso. A calvície mostra isso, que a pessoa teve que assumir um tipo de vida, seja por causa da infância, uma infância difícil, teve que amadurecer antes da hora, e ela começa a ter que viver por ela mesma. E muitas pessoas passam a ficar dependentes dela. E é onde cai o cabelo. Porque fisiologicamente, realmente há uma tensão entre o bulbo, né, e a pele, e ali estrangula completamente, porque a pessoa ela é tensa. O calvo, ele é tenso. Ele é tenso. Dificilmente, raramente você vai encontrar um calvo, né, um careca, fazendo terapia. Por quê? Gente. Porque como é que um careca, que ele é líder, que ele sabe o que quer, ele vai sentar na frente de uma pessoa e deixar que ela esteja acima? Porque ele entende que a terapia está acima. Não admite, né? Pela linguagem do corpo, pessoas com barba, pessoas não homens. Vai saber do circo, né? Mulher barbada. A mulher barbada. Todo homem de barba, ele também é difícil fazer uma terapia ou falar de sua vida para alguém. Porque eles são fechados. Quando tem a fase de uma pessoa deixar a barba crescer, psicologicamente ele pode até falar que é porque está arranhando. Está se protegendo. Está se protegendo, porque essa aqui é a área de ataque. Ela está se protegendo. Então nunca faça perguntinhas demais para um cara barbudo, porque ele gosta dos segredos dele. Às vezes não é nada demais, ele está fechado para balanço. Então ele não quer ser exposto. Então não interrogue um barbudo. Ó, nosso estagiário aqui tá ficando barbudo. Tá Será vendo? que é isso? Tá se protegendo de alguma coisa. Tá querendo esconder algum segredinho. O que pode ser é que ele esteja passando por alguma fase que ele vai fazer alguma mudança. Ele está em dúvida em alguma coisa, ele precisa tomar alguma decisão. E quando o homem ele entra nesse beco e ele não sabe o que fazer, a barba começa a crescer. Olha lá, segredinhos, hein? Depressão, Cristina. Depressão é raiva e frustração arrastados por muito tempo. Quando você tem raiva, tem uma glândula no centro da cabeça chamada hipotálamo. E ela fabrica materiais químicos que joga para a corrente sanguínea cada vez que você tem uma emoção, né? Raiva, mágoa, tristeza, ciúme, inveja, qualquer coisa. Isso daí vai intoxicando o organismo. Além disso, essa glândula produz toxinas
que vai acabar destruindo a serotonina, que é o lítio e a serotonina, que são substâncias importantes da euforia, da alegria que está no cérebro. Então, quando uma pessoa está com quase nada de lítio, que a gente encontra muito em verduras crocantes, e serotonina, que também tem, o chocolate produz. Eu ia falar isso. Exatamente. Você come chocolate, fica... a serotonina, Só que se comer muito, fica um gordo alegre, né? Então, o que acontece? A depressão é falta da serotonina pelo desgaste constante emocional, de nunca conseguir se realizar na vida. Sempre alguém mandando nessa pessoa, sempre ela fazendo tudo que os outros querem, ou tudo que ela acha que é necessário fazer para os outros, e ela está se esquecendo. Chega num ponto da vida dela que ela fala, quem sou eu? O que eu fiz até agora por mim? E aí ela começa a cair em depressão. E a depressão, ela engana muito. Às vezes um dia, todo mundo sempre tem um momento de depressão e não sabe. O ato de você, num dia, não quer tomar banho, deu preguiça, é um comecinho de depressão. É mesmo. Uma mulher que às vezes ela fala assim, ai, hoje eu não vou nem me pintar. Ai, credo, hoje eu estou tão cansada. Pode ser um começo de depressão. Quando a pessoa não tem nenhum nível de depressão, ela está sempre se cuidando para ela. Ela gosta de se cuidar. Agora, muita gente arrasta a depressão por tanto tempo, não percebe, e a depressão começa a aumentar. Ao ponto de ela não conseguir mais sair de casa, ao ponto de ela não ver mais graça nenhuma na vida e até tentar suicídio, que é o último grau da depressão. Então, para acabar com a depressão, é claro que nós temos várias técnicas para mostrar para a pessoa que ela pode ser ela mesma. Buscar um autoconhecimento para saber o que é que ela quer ser. Em qualquer idade dá para você recomeçar a sua vida, né? E entender que ela não tem mais obrigação com nada. Porque tem mãe, tem pai, tem marido, esposa que acha que tem que ficar ali e não faz mais nada na vida, não tem seu lazer, não tem os seus sonhos pessoais. Tem que começar a buscar sonhos pessoais. Se precisar, dependendo do nível da depressão, busca um psiquiatra, qual o problema? Né? As pessoas têm um pouco de preconceito, não né? Não pode. Porque ir ao psiquiatra já acha que é coisa de gente louca. Não, é momentâneo, é só para reerguer você. Vai te dar aquele remedinho que estava faltando ali, você se reergue, volta para a tua vida, pronto, acabou. Não precisa mais de remédio. E a ansiedade? Medo, falta de confiança em si, falta de confiança na vida. Porque também é o outro lado da depressão, não é? A depressão vem arrastando coisas do passado. A ansiedade é arrastar precipitadamente medos de coisas que nem aconteceram ainda. Que é o medo, veio da infância. Pressão que sofreu. 5 minutos, quero ver esse quarto arrumado. 5 minutos você tem que não sei o quê, na prova da escolinha. 5 minutos para entregar a prova. Ou seja, nunca ninguém deu tempo para essa criança elaborar o tempo dela. Criança piquititica nem sabe o que é relógio, né? Não sabe nem o que é hora. E o pai coloca um tempo para a criança. Ela entra em pânico. Como assim? Papai vai voltar, vai me bater? Em quanto tempo? O que é isso? Então, essa respiração e ansiedade sempre acontece em pessoas que tiveram em casa, na infância, uma desarmonia muito grande dos pais. Em que a criança percebe quando os pais estão no clima de começar uma guerra e a criança perde o ritmo respiratório. Ela já sabe que vai ter briga e ela não pode fazer nada, ela tem medo daquilo. Ela tem medo de perder os pais, ela tem medo de apanhar. Então começa a criar isso. Agora, bronquite e asma, caso você fosse me perguntar, já aproveitando. Já ia te perguntar mesmo, ia perguntar mais pra frente. É que tem um monte aí, eu nem vi as perguntas. Tem um monte de perguntas, tem. Toda criança com bronquite e asma, todas, significa que os pais dessa criança não se respeitam. Eles não têm um pingo de respeito um pelo outro. Já perdeu aquela coisa de gratidão. Eles são rígidos um com o outro, frios, briguentos, e mesmo quando eles são separados, eles se criticam mentalmente. A criança, ela é um instrumento divino que está ligado aos pais energeticamente, espiritualmente, até 14 anos. Então, tudo que acontece numa criança de 0 a 7 anos e meio, pode pegar a mãe e ver o que está acontecendo na cabeça e na alma da mãe. Ela não está bem. A criança está captando mesmo que a mãe esteja longe. E de 7 anos e meio a 14 anos e meio, pode chamar o pai e tratar o pai. Porque nós conhecemos a árvore pelos frutos.
Então o fruto está doente, ou o animalzinho de casa está doente, tem a desarmonia na casa. Então bronquite e asma, porque o pulmão direito representa a mamãe, o pulmão esquerdo representa o papai. Então quando papai e mamãe não respiram o mesmo ar, eles têm aquela desritmia de ódio, então o pulmão da criança entra em falência. Nossa, como é impressionante isso, né? E o tratamento para a ansiedade também é feito com a base de serotonina, né? É, da serotonina, exatamente. E depois tem a yoga, a meditação, a oração, tudo o relaxamento, para que a pessoa deixe de ter, por exemplo, a PNL, né, na programação neurolinguística, que são técnicas cerebrais de psicologia, você coloca, porque o cérebro é uma máquina fantástica. Então você ensina seu cérebro a parar com certas coisas com algumas técnicas. Então a ansiedade, uma vez quando eu fiz um curso de PNL, há muito tempo atrás, o nosso professor, no auditório de 300 pessoas, ele pegou uma pessoa, um voluntário, e ele falou assim, qual a sua maior ansiedade agora? O seu medo, sua ansiedade? Era uma vendedora. E ela falou, o meu medo, eu estou ansiosa, porque eu tenho que fechar um empreendimento e eu preciso que seja fechado esse empreendimento. Eu preciso desse dinheiro. E eu estou com medo do que possa acontecer. Não sei se o cliente vai fechar. O que ele fez com ela? Vou contar rapidamente. Ele pegou e mandou fechar os olhos e fez ela imaginar ela daqui a um ano. Ou seja, já tinha passado a semana que ela tinha falado com o cliente. Aí ela já começou a se imaginar daqui a um ano, na casa dela, o que ela estava fazendo. Aí ele falou assim, agora se imagine daqui 5 anos. A sua vida, como é que está a sua vida agora, em 5 anos? Tá assim, então começou a imaginar, nanana. Quando ele pediu, que eu resumi, quando ele pediu para ela abrir os olhos, ele falou assim, quando que você vai resolver com o cliente? Ela falou, é a semana que vem. E como é que você está se sentindo? Tô ótima. Ai, gente. Porque a ansiedade eu não sei o que vai acontecer. Como ela já visualizou depois, o cérebro tomou a frente de relaxar, porque o cérebro entendeu que ela já falou com o cliente. Então isso seria uma técnica, uma técnica de PNL. Para baixar exatamente. A ansiedade. Exatamente. Tem a técnica de coaching também, tem muita coisa. E são coisas simples, que o cérebro é muito assim, né? Você não vê as propagandas subliminares? Você fica vendo uma coisa, no fim você fica com vontade de comer aquilo, porque é hipnose, né? Então tem as técnicas para tirar essa ansiedade, a depressão e fazer com que você tenha bons sentimentos também, que aí a doença desaparece. Síndrome do pânico. Quando a gente trabalha a regressão intrauterina, para as pessoas que estão em pânico, você faz ela voltar no tempo, até quando ela estava na barriguinha da mamãe. Porque o cérebro tem toda essa memória, só que se esquece no inconsciente. Você vai voltando. Quando chega na barriguinha da mamãe, é revelado lá. Mamãe teve algum problema gravíssimo. O pânico foi da mãe. Ou a mãe sofreu um assalto, perdeu alguém que morreu e ela grávida. Ou na hora do parto teve alguma coisa desesperadora que a mãe ficou impotente. E aquilo ficou registrado nas células da criança. Aí tá, a criança cresce, normal, vida normal, porque tá só na psique. Só que quando chega na vida adulta, o que acontece nessa pessoa? Acontece algum episódio na vida dela que o cérebro dela associa ao que aconteceu à mãe no ventre. Uma perda, uma traição, um assalto, uma morte, um rompimento de relacionamento, perda de emprego, não sei. Alguma coisa grave. E aí ela começa a sentir medo, pânico, impotência. E é onde ela se fecha e vai piorando. E desencadeia a doença. Quando a gente faz o trabalho dentro do útero, ela volta para o útero e a gente trabalha como se ela fosse bebê. Sai tudo. Porque ela perdoa aquele ato, ela entende que aquilo foi uma coisa que aconteceu com a mamãe, uma fatalidade, alguma coisa assim. E todo mundo cura sem ter que tomar remédio. Muito bom, hein? Eu vou fazer mais uma pausa, mas daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais sobre isso, sobre a linguagem do corpo. Não saia daí, já já a gente está de volta. Estamos de volta com o Análise Direta. Hoje estamos conversando com a Cristina Cairo, que é uma especialista em linguagem do corpo, né? A gente está aqui com o livro dela, o último da trilogia. Isso. A Cura pelo Amor. E tem, além desses 3, também tem a Lei da Afinidade, que eu quero te dar. Eba, quero. Acabe com a obesidade,
Qual é o outro? Quero esse também. A cura pela meditação, você quer tudo? Tá bom, eu te trago. E os 3 livros da linguagem do corpo, que tem todas as causas. Tem todas as doenças, emagrecimento, até quem é magro demais tem que entender como fazer para engordar um pouquinho, que é difícil. E falando nisso, eu tenho uma pergunta aqui, transtornos alimentares. Tá. Qual é a causa disso? Bom, quando a gente fala de anorexia, por exemplo, a gente vai ter que mexer com uma parte da psique da pessoa que é muito dolorida. Toda a mulher, tem mais mulheres com anorexia do que homens. Você quase não encontra homens com anorexia. Muito difícil. É um sentimento de culpa sexual, começa por aí. Não que a criança tenha feito alguma coisa, mas ela viu alguma coisa e não lembra. É alguma coisa dela se sentir suja. É alguma coisa que ela não se sente no direito de ser nutrida pelo amor de Deus, né? Ela se vê gorda. É uma distorção tão grande mental que você fala, mas você tá magra, olha aqui a roupa. E ela se vê gorda, ela se vê suja, ela se vê querendo tirar algo. E quanto menos ela come, mais ela está se autoflagelando, ela está se punindo por algo que ela acha que ela fez. E na cabeça dela, ela está gorda, não adianta ela você está falar. gorda, ela está gorda porque ela se sente desamada, ela se sente desproporcional, porque ela já, desde pequenininha, ela já ficou deslocada no convívio familiar, de amigos e tal. Alguma coisa aconteceu, que alguém acusou ela de alguma coisa da relação dos pais, ou ela viu alguma coisa de sexual, ou tentaram molestar ela. E esses tipos de coisas, o cérebro usa como mecanismo de defesa a amnésia temporária, ou a amnésia passada, porque você não pode lidar com certas coisas, então o seu cérebro se encarrega de fazer você esquecer. Então, às vezes a gente está fazendo terapia numa pessoa e está voltando nas idades, tem uma idade que ela não consegue, trava. Então, eu já sei que naquele momento é lá que a gente vai tratar. É lá que você tem que mexer. É lá. Porque aquilo que você lembra de discórdia, de desgosto, aquilo, por mais grave que tenha sido, você conseguiu lembrar. Então, você está conseguindo lidar com isso. Mas quando você não lembra, é porque é pesado demais. E a anorexia é muito grave. A mulher precisa ser orientada com um psicólogo, mostrando para ela, provando por foto, mostrando de todas as maneiras que realmente ela está precisando ser tratada, porque ela não aceita ser tratada. Ela tem que se perdoar. Ela tem que se perdoar. E bulimia, por exemplo, ou compulsão alimentar, a pessoa está gordinha. A bulimia, ela já enfia o dedo na garganta, ela toma tudo, ginástica o tempo todo, come, depois tenta botar para fora e tal. E isso tudo é problema com a mamãe, e não que a mamãe tenha culpa. De 0 a 2 anos de idade, a criança passa pela fase oral, na parte da psicologia, parte do cérebro que está transformando a personalidade dela para que ela vá enfrentar o mundo. Então, quando a mamãe não olha nos olhos do bebê, quando está dando alimento, está dando de mamar e está falando com os outros, ou tem fralda, a criança começa a ficar insegura. E isso tudo não é a criança, pensamento da criança, é a estrutura cerebral mesmo. O olho da mãe produz no olho do bebê segurança e proteção, que vai cair para a personalidade dela. E quando ela cresce, ela leva para a vida adulta uma pessoa que sabe lidar com as perdas, sabe lidar com os desafios, tem muito mais confiança em si mesmo, coisa que o gordinho não tem. O gordinho, ele sempre tem muito mais mágoas do que soluções, né? O magro, ele já fala fui e não está nem aí se gostam dele ou não. Então, a carência afetiva de um gordinho, ele tem que lidar com isso, tirar. Eu falo muito de fazer oração do perdão para a mamãe. Mas não precisa falar para a mamãe. Mamãe não tem culpa. É a mamãe de 0 a 2 anos. É o que a criança viu. Não essa mãe existente. É a mãe que a criança criou, né? Então não adianta falar mãe, abraçar a mãe e falar mãe, eu te perdoo, me perdoa. Não adianta. Porque é a criança interna. Então é claro que a gente consegue todo o emagrecimento das pessoas também e parar com essa compulsão alimentar, esse transtorno alimentar, quando ela entende que a boca não é para entrar só alimento e que isso daqui é uma muleta que ela usa para tampar algum vazio da alma dela que ela não sabe de onde vem, uma carência, um vadio, uma angústia. Então a gente precisa ensina... de terapia nesse caso, exatamente, né? Não tem outro jeito. Buscar paz. Quando ela busca paz, o autoconhecimento, a autoestima, então ela come só o necessário
e começa a engordar, às vezes mesmo comendo, porque o corpo, ele não retém mais, né? Então é maravilhoso. O cérebro manda. Aí eu tenho uma amiga gordinha que fala que ela mesmo ela comendo sem exageros... Exatamente. Por isso que eles perdem a fé, porque quantos gordinhos já sofreram com tudo que é regime e não emagreceu? Porque o cérebro ele foi dado um comando, reter. Porque o gordinho ele tem um comportamento de reter, que ele é apegado, dependente emocionalmente. E a pessoa que não é gordinha, mas ela está um pouquinho acima do peso? Ela está começando a se sentir desprezada, porque já tem alguma sementinha que foi jogada. Se a pessoa engordar pouquinho ou muito, seja quando for, é porque já tinha sido lançada essa semente de 0 a 2 anos. De mamãe, tá lá dando de mamar e papai entra brigando e a mãe briga, ou tá vendo televisão. Não pode, é um segredo intenso de Deus, o olho da mãe no olho da criança. Isso não poderia ser perdido nunca. Os médicos incentivam as mulheres a dar de mamar no peito. Só que não incentivam a olhar nos olhos, porque eles não têm a psicologia. Não adianta dar de mamar só. Tá cheio de criança feliz pra caramba, porque mamãe olhou no olho e foi mamadeira a vida toda. Então, assim, o que é mais importante? O peito ou o olho? Então, o pessoal fala, é claro que é o peito, porque não conhece a psicologia. Eu, olha, sem saber, eu olhava, a minha filha, eu tenho uma filha, ela mamava no peito e eu ficava sempre assim olhando pra ela, ela olhava pra mim, ela dava risada. Isso, tem que ser Ela fazia intensa. Brincadeiras comigo, assim. Ela tem quantos aninhos? Aninhos não, anões. Ela tem... Já é moça, já, com 19. Essa carinha. Eu tive bem novinha. E ela tá gordinha ou tá magrinha? Como é que ela tá? Corpo lindo. Tá, legal. Não é nem gorda Legal. e nem muito magra. Legal. Ela é... Nos tudo desafios no lugar, futuros, certinho. olha, nos desafios futuros da vida dela, é que a gente vai saber se você olhou bastante mesmo, ou você só olhou de vez em quando. Porque toda hora, qual é o certo? As antigas vovós sabem qual é o certo. É pegar a criança na hora de mamar, se trancar longe das pessoas, longe de tudo. Minha mãe sempre Não falava é? na época, minha avó... para ficar quieta, Exatamente. num canto e ninguém longe te de incomodando. tudo. Pega alguém, vizinho, marido, vó, para cuidar dos outros filhos, agora eu vou dar de mamar. É você e a criança. No deserto do Saara, lá, acho que nos Tuaregues, eles são tribos no deserto, e lá nasce criança ali na barraca mesmo. Os homens de lá, por entrevistas, os homens de lá, eles se afastam da mulher durante 2 anos. Quando tem nenê. Nossa, instintivamente eles sabem. E eles não têm estudos. Instintivamente eles sabem que a mulher precisa se dedicar somente à criança nos 2 primeiros anos. Só que quem que pode? A mulher às vezes tem que voltar a trabalhar, deixa na mão de alguém. Tem uma situação complicada. Brasil e Estados Unidos são os países que mais têm obesos. Exatamente por causa dessa modernidade da mulher ter que ajudar no orçamento da casa. A minha filha, ela, quando eu conversava... dando de mamar, agora eu acabei de lembrar. Ela berrava. Olha, puxava atenção para ela. Berrava, E eu tinha que parar e ficar quieta. É isso aí. Muito interessante. Estão me perguntando aqui, uma pergunta sobre esclerose sistêmica. Tá, todo Qual é o tipo de caso? esclerose, todo tipo de esclerose, significa a pessoa que se dedicou exageradamente à família, exageradamente a uma empresa ou a alguém, e de repente teve um golpe emocional muito grande de passar pela cabeça depois de tudo que eu fiz, né? Aquele trauma. Porque assim, cada vez que a gente fica se dedicando e está esperando alguma coisa, vai ter uma decepção, né? Então, para ter uma esclerose, a pessoa precisa ter enrijecido o coração de uma tal maneira, por um sofrimento tão grande que ela teve, que o inconsciente se encarregou de trancar o coração dela para que ela não se envolva mais com tanta intensidade, porque ela não sabe lidar com essa dor. A dor da falta de reconhecimento, a dor da perda, a dor da traição. Então ela fica até com esclerose múltipla, que significa coração trancado, né? Então o que a gente tem que fazer? Começar a amar, não deixar a mão direita ver o que a esquerda fez, não é? Ensinar que a gente tem que viver, fazer o que gosta e amar e não querer nada em troca. Aí o coração está sempre bacana e o corpo também está sempre bacana. Tem cura sim, sempre tem cura. Todas as doenças têm cura.
E o mal de Alzheimer? Pois é, olha, mal de Alzheimer, mal de Parkinson e derrame cerebral, esses 3, com certeza, para quem já teve ou conhece alguém, na infância teve que crescer antes da hora. Teve que responsabilidades e controle sobre a casa, sobre irmãos e tudo. E cresceu tendo que controlar tudo. Não consegue mais viver sem controlar. Quando perde o controle sobre alguém da família, um filho que está crescendo, casado, né, ou uma empresa, então tem o mal de Alzheimer, que significa eu prefiro esquecer do que ter que aceitar esta vida que eu não quero viver, né? E é claro que o inconsciente está intacto. Para quem tem uma pessoa em casa com mal de Alzheimer, continue conversando com ela normal. O inconsciente está ouvindo tudo. Ai, gente. E pode trazer ela de volta. Tem gente que pensa que ela não pessoa entende em coma. mais as coisas. Pessoa em coma, a gente conversa, né? Ela verdade. corresponde. Insônia, o que significa? Qual é o sinal que o corpo está dando? Pessoa perfeccionista demais, exigente demais, crítica demais, que ela fica tão tensa em querer que tudo saia tão perfeito, que chega na hora de dormir, mesmo que ela não esteja pensando em nada, o corpo tá duro, o cérebro tá duro. Tô rindo porque eu tenho insônia. Hoje pra você, né? Às vezes mesmo, pra mim mesmo, mesmo que eu não esteja pensando em nada, eu não consigo dormir. Claro. Com a cabeça o vazia, dia inteiro. Porque como é que a gente dorme? A gente dorme porque a gente começa a soltar músculo, o vaso sanguíneo, o coração vai batendo mais devagarinho, né? E vai dando aquele torpor. Agora, como é que faz o dia todo? Você tensa, atacando, na defesa, preocupada. Chega de noite, tá tudo duro. Você não relaxa. Não precisa nem pensar em nada, já pensou durante o dia. Ou às vezes fica pensando, né? Aí, o que eu vou fazer amanhã? Isso, aquilo, Nossa, aquilo. piorou. O que eu fiz hoje? Isso. É assim, exatamente. Né? Tem uma última pergunta que eu vou te fazer, que o nosso tempo infelizmente está acabando. Intolerância ao glúten ou à lactose? Bom, como a gente está com tempo curto, cientificamente eu não vou poder ensinar agora, mas está no meu livro Linguagem do Corpo, volume 2, que eu explico cientificamente por que a lactose, quando está prejudicando alguém, é porque esta pessoa tem alguma coisa mal resolvida com a mamãe. Lactose para o cérebro lembra mamãe. Mamãe. Coisas mal resolvidas lá da infância. Então, fazer oração do perdão mamãe direto, terapia direto, sem falar nada para a mamãe. E glúten, ele tem a ver com o papai. Então, eu já vi pessoas extremamente magrinhas, né? E que também tem problemas com o glúten. E toda pessoa magra demais é porque o pai rejeitou no dia do nascimento. Ou porque queria um menino, nasceu uma menina. Ou porque não tinha dinheiro. Ou porque, sabe, tinha brigado com a esposa. Não sei. Então, assim, todo mundo que tiver problema com lactose tem que rever ou fazer uma terapia, porque a memória às vezes não vai estar à tona, né? Mal com a mamãe. Precisa se resolver com a criança interna, não é o adulto. É na terapia, não adianta nem falar com a mãe, nada, é a terapia, né? Porque conscientemente todo mundo se perdoa, todo mundo gente boa, sabe aquela coisa? Mas a criança interna, ela é danadinha. E o glúten é com o papai. Perdoou o papai no fundo da alma, não tem mais problema nenhum o pão que tem o glúten. Qualquer coisa. Que legal. Infelizmente, nosso tempo está no fim. No final. Passou rápido, né? Ai, mas foi muito bom, gostei de trabalhar com você assim. E espero que você retorne. Ok. Já estou fazendo convite aqui Ok. no ar para você retornar, porque o assunto não foi nem até a metade aqui. Legal. Tem muita coisa para perguntar ainda. O dia que vocês Combinado? quiserem, combinado. Eu venho com perguntas de telespectadores, tudo, vamos ajudar. Ah, sim, vamos tá fazer bom? isso. Combinado, então. Muito obrigada. E você que está em casa, espero que tenha gostado do nosso bate-papo. Espero que a gente tenha conseguido resolver algumas dúvidas que você tem sobre doenças, sobre o que o seu corpo está falando com você. E aguarde, nós vamos trazer a Cristina de volta e você vai poder fazer perguntas para nós, para a gente poder perguntar para ela o que está acontecendo com o seu corpo, ok? E o Análise Direta de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!